palavra. E Tu és o noivo que vem, e Tu és o noivo que está aqui. E nós estamos sendo adornados, Senhor Jesus, pela Tua palavra, que é limpa, pela Tua palavra que purifica. As nossas vestes, Senhor, estão sendo, Senhor, limpas pelo sangue do Cordeiro. E agora, Senhor, nós colocamos diante da Tua presença a Tua serva, a pastora Roberta, Senhor, todo o ministério dela, Senhor, o seu marido que está aqui conosco. Senhor, nós colocamos e pedimos que ela seja o Teu instrumento, que ela esteja totalmente alinhada com o Teu querer, com a Tua vontade, com o Teu plano para esta tarde. Que tudo que sair do coração, da boca da Tua filha, saia do Teu trono. Senhor, nós Te louvamos e Te glorificamos, porque cremos que o Senhor tem coisas maravilhosas para fazer ainda no nosso meio. E o nosso coração está ardendo de amor por Ti. O nosso coração arde de amor e desejamos a Tua presença. Nós desejamos a presença do noivo. Vem, amado nosso, vem falar conosco nesta tarde. Muito obrigado, Senhor. Então, a pastora Roberta Sara, do Ministério Saradas para Sarar, ela é de Sorocaba, ela está aqui com o seu marido. Pode cair pé um pouquinho? Está aqui com o seu esposo, glória a Deus. Tá? E ela então vai trazer uma palavra. Todo ano ela vem, né? Geralmente ela vem na EBF. Eu trago durante a semana da EBF. Esse ano não deu. Então ela está aqui conosco para trazer uma palavra do noivo. Receba esta palavra. Coma esta palavra. Amém? Deus te abençoe. Boa tarde, igreja linda do Senhor. Não posso falar só boa tarde, mulheres, porque hoje nós estamos com um número até que grande de homens aqui. E é uma alegria muito grande eu estar aqui. Agradeço mais uma vez o convite da pastora Conceição. É a terceira vez que eu ministro nessa igreja, uma igreja que meu coração arde. E toda vez que eu venho, mas eu que recebo primeiro, eu que primeiro sou ministrada, eu que primeiro sou trabalhada também pelo Senhor. Eu vou me apresentar para aqueles que ainda não me conhecem. O meu nome é Roberta Sara, sou líder e fundadora do Ministério Saradas para Sarar, que surgiu exatamente da minha dor, que surgiu exatamente do meu passado, da minha história difícil. Então eu sempre costumo dizer que não importa o que você viveu, o que você sofreu, o que você passou, Deus pode pegar tudo isso e fazer disso a sua mensagem. Aliás, a mensagem dele é através da sua vida. E tem sido assim um tempo muito precioso, já em torno de uns 5 anos, onde Deus tem usado a minha vida para ajudar mulheres, e eu encontrei nisso o meu propósito de viver. Então, quando de repente eu ouço pessoas ali diariamente que vêm me contar suas histórias, aí eu entendi porque eu passei por aquilo. Eu entendi porque eu passei por aquilo, porque a gente só consegue ajudar o outro quando a gente passou, quando a gente tem propriedade para falar daquilo. Então, se você está vivendo uma luta no teu casamento, você vai ter propriedade para falar daquilo. Se você tem uma dificuldade com o teu filho, que neste momento, por este período só, ele está fora dos caminhos do Senhor, ou está envolvido com drogas, ou com companhias erradas, o Senhor vai usar isso lá na frente para que você possa abençoar e ajudar outras pessoas. Amém. Então não despreze o que você tem vivido, mesmo a dor, porque nela se encontra uma grande riqueza. Amém? Amém. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre perdão, e não tem como falar sobre perdão sem nós falarmos de feridas. E cada uma dessas feridas, dessas marcas que nós vivenciamos desde nossa tenra idade, aquilo vão ativando em nós comportamentos como sistemas de defesa, como resultado, preciso me defender de alguma forma. Então o nosso cérebro ele vai desenvolvendo alguns comportamentos que eles não são tão agradáveis ao Senhor. Ok, a gente de repente está preso ali no mundo espiritual, não consegue entender nem que exista talvez uma cura emocional. Existe, ok? Existe cura para abuso, existe cura completa e repleta no casamento para quem foi abusado sexualmente, porque eu tenho experimentado isso. Existe cura para rejeição, existe cura para abandono, existe cura para todas essas dores, mas ela é um processo. Isso não é do dia para a noite, não é uma varinha mágica, não é uma mão de alguém que vai te tocar e que ali você vai sair dali já totalmente transformada. É um início. E nesse processo de um novo nascimento e de entender a paternidade de Deus e o amor de Deus,
existe também o processo dessa desconstrução daqueles sentimentos que foram ali estabelecidos. E tudo isso está desconstruindo o meu eu. Eu vou ler o texto base, mas eu vou falar sobre uma outra pessoa. Então, em Mateus 18, 21 e 22 diz, a minha versão é a NVI, ok? Vocês não precisam abrir, eu vou ler rapidinho só para a gente ganhar tempo. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. É claro que isso também é uma analogia, seriam 490 vezes. E nós não ficaríamos contando ou marcando no nosso caderninho negro, né? A gente tinha mania às vezes de falar isso, né? Você está na minha lista negra, você pisou na bola comigo. E aqui, quando Pedro se refere ao perdão, ele não está se referindo de um modo geral, está se referindo a uma pessoa. Então você imagina uma pessoa pisar na bola com você 490 vezes, é claro que isso é uma analogia, não é pra gente ficar marcando e anotando. Jesus quis dizer um número até exacerbado de tipo, toda a sua vida você deverá perdoar essa única pessoa, enfim. E o Espírito Santo, ele trouxe ao meu coração a história de José. Eu não vou entrar na história de José, mas eu vou exemplificar, através da atitude dele, como ele foi um exemplo para nós de perdão. Eu amo a história de José e para mim a trajetória de José, ela foi uma jornada toda de perdão. Primeiro, José teve que perdoar os ciúmes dos seus irmãos, ok? Vocês conhecem ou eu preciso dar uma pincelada? Não conhecem. Conhecem? Ok. Então, primeiro ele teve que perdoar o ciúme dos irmãos. Depois, ele teve que perdoar a tentativa desses irmãos de matá-lo. Depois, ele teve que perdoar esses irmãos a venda dele como um escravo. Depois, ele teve que perdoar a mulher de Potifar, armou contra ele. Depois, ele teve que perdoar Potifar por não ter nem dado a José o benefício da dúvida. Potifar chegou e falou, lança na prisão. Não, nem ouviu o cara, nem falou assim, não, vem cá, mas peraí, o que está acontecendo? Deixa eu ver os fatos, deixa eu chamar alguém para ver se tem alguma testemunha. Não, nem ouviu ele. Ele teve que perdoar Potifar por tê-lo colocado na prisão também. Além de não ter escutado, além de não ter dado benefício da dúvida, de também já ter condenado ele à prisão. Lá na prisão, vocês sabem, ele conheceu o chefe dos copeiros, onde ele interpretou um sonho. E esse homem, ele voltou ao seu posto próximo ao faraó e disse que falaria de José para o faraó. Só que passaram-se 2 anos desde que José havia revelado o sonho para esse homem, e esse homem havia saído da prisão, e nada de José ser chamado. Então esse homem esqueceu de José, e a própria palavra diz que quando o faraó teve um sonho, foi que o chefe do copeiro lembrou-se de José, que foi um homem que havia revelado o sonho dele, que tinha se cumprido e tal. Então José também teve que perdoar esse homem. Gente, quantas vezes as pessoas fazem promessas para nós e elas não cumprem? E nós ficamos naquela expectativa. Vocês imaginam a história de José? Dá para parar e imaginar quando ele viu um fiozinho ali de esperança. Imagina 2 anos, todos os dias você acordar pensando, será que é hoje? Ai, será que é hoje que o faraó vai me chamar? Será que é hoje que aquele homem vai lembrar de mim? Será que é hoje que eu vou sair daqui? Será que é hoje que eu vou sair desse momento que eu estou vivendo de injustiça? Você imagina você ser injustiçada e durante 2 anos você pagar por algo que você não fez, e a pessoa que poderia te ajudar, que prometeu até que te ajudaria, e aí? Isso causa em nós uma amargura, isso causa em nós mágoa, isso causa em nós muitos sentimentos que também são ruins. E por fim, José teve que perdoar os seus irmãos. Depois vocês conhecem a história, quando ele esteve diante de Faraó, e ele depois foi levantado como governador do Egito. Ele esteve diante dos irmãos, e ele teve que perdoar os seus irmãos também. Então a história de José, ela é uma trajetória toda baseada no perdão. Às vezes a gente só quer a glória,
Às vezes a gente só quer o governo, às vezes a gente só quer o palácio, às vezes a gente só quer a vitória, coisa boa. Mas a gente esquece que a trajetória de José não foi especificamente no governo, no palácio, mas foi de perdão desde lá de trás. E se ele talvez não tivesse perdoado o primeiro ponto que eu falei, o ciúme dos irmãos, você acha que ele teria chegado ao governo? Eu acho que não. Porque, gente, a nossa jornada, ela é toda feita de testes. Você pensa que Deus não está te vendo. Você pensa, Deus não me ama, Deus não está nem aí para mim, olha o que Deus está fazendo na vida da irmã, olha lá, outro ganhando um carro, comprando um carro, mulher linda no salto, todo mundo está bem, eu estou aqui, nossa, minha vida está na miséria. Aí, Deus não me ama. Deus está só assim, ó, com o zoinho dele lá para você, ó. Ele está olhando tudo, ele está observando a sua atitude. Tudo são testes. Gente, eu vou falar uma coisa para você. Nesse livro aqui, ó, o que só tem aqui, ó, teste atrás de teste, prova. Mas aí você pensa assim, nossa, então uma tempestade. Não estou falando de dificuldade e tempestade que você sabe que o negócio, o barco está balançando. Isso aí Deus até avisa, viu? Ele não avisa como será, mas se você tem um relacionamento íntimo com Deus e caminha com Deus, Ele te dá uns sinaizinhos que vai vir um chumbinho grosso por aí. Não avisa, pastor? Avisa. Só que eu tô falando teste. Teste ele não avisa não. Sabe por quê? Sabe aqueles testes surpresa, quando você tava lá na escola? Você chega lá, né, aí a professora, teste surpresa. A prova, o professor avisa. Você mais ou menos que se prepara, mas você não sabe como vai ser. É assim a vida. Né? Aquela grande prova, Deus ele dá uns sinais ali que vai rolar alguma coisa. Ele só não fala como que vai ser, mas você está meio que sobre aviso. Agora esses testes, as chamadas orais que a gente tinha pavor, isso aí é do susto, assim, do supetão. Assim também é a nossa vida, gente. Então é no relacionamento com o marido, é no relacionamento com a sogra, é no relacionamento com a professora lá do teu filho na escola, é com a mulher da padaria, é um telefonema, gente, é um saque, sabe aquele negócio que você liga lá? Já vamos atendê-lo. A sua ligação é muito importante para nós. Continue na linha. Mas se é importante, por que não atende logo então? Então, tudo isso é teste. Pode parecer uma coisa boba, mas aí como que você vai tratar a outra pessoa lá do lado? Gente, aquela outra pessoa lá do lado não tem nada a ver. Naquele momento ela está ali prestando serviço para aquela empresa, mas como que você trata aquela pessoa? Quantas vezes talvez você se desconta no outro, desconta em quem não tem nada a ver com o que você recebeu de ferida, de machucado, de tudo. Então tudo são testes na nossa vida, coisas do dia a dia. E o que eu acho interessante na história de José é que ele entendeu o porquê que ele havia sofrido tudo aquilo, principalmente em relação aos irmãos. Gênesis 50:20, também não precisam abrir, vocês podem anotar aí para depois verem. NVI é a minha versão. José vai dizer assim para os irmãos dele: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Ele entendeu que tudo aquilo que os irmãos dele fizeram contra ele fez parte de um propósito muito maior que Deus já havia estabelecido. Se não tivesse acontecido isso, ele não teria chegado onde ele chegou. Um outro versículo vai dizer que Deus enviou José adiante dos irmãos para que ele pudesse prover comida para eles. Então olha a maturidade de José quando ele encontrou com os irmãos. Agora escuta uma coisa, por que será que José não encontrou com os irmãos antes? Porque ele não estava preparado. Talvez ele não estivesse preparado para ter aquele encontro. E eu vou falar um pouquinho aqui sobre perdão, só que eu quero dizer o seguinte, gente, perdão, muitas pessoas, eu atendo muitas pessoas, eu fiz um tempo de psicologia, infelizmente tive que parar ano passado por motivos pessoais, pretendo voltar, eu amo a psicologia, mas eu atendo muitas pessoas em aconselhamento pastoral, trago um pouco também do que eu aprendi de psicologia e cura e libertação, e Deus faz tudo num bolo só e vamos lá, né? É alma, corpo, espírito, tudo. Mas eu quero tentar compartilhar um pouquinho com vocês aqui, um compilado, inclusive eu vou discorrer assim um pouquinho do último capítulo desse livro, que fala sobre perdão. Eu quero tentar dar uma aulinha aqui para vocês, se vocês me permitirem rapidamente, espero não se tornar cansativo, sobre motivos para nós perdoarmos.
Sabe por quê? Porque muita gente, principalmente nós cristãos que estamos na igreja sempre, a gente acha que não tem raiva de ninguém. A gente acha que não precisa liberar perdão para ninguém. A gente acha que tá, sabe, não tenho raiva. Porque muitas vezes você não tem mesmo aquele sentimento que muitas pessoas que não têm Jesus têm de tipo, que ódio. Pega esse bonequinho de voodoo e fica lá fazendo assim, espetando, eu quero que essa pessoa tenha isso e aquilo. Alguns, né, usam até a expressão dentro da igreja, erroneamente, de o meu Deus vai me defender diante de você. Então, o seu Deus é o Deus dela também, é Deus de todo mundo e é Deus de perdão. Então, nós temos também que, óbvio, reconhecer também o nosso erro e perdoarmos aqueles que pisaram na bola conosco. Mas sabe uma coisa que eu encontro dificuldade quando eu estou lá na minha salinha de atendimento? As pessoas falam assim, mas eu vou ter que perdoar ela, e eu vou ter que voltar a falar com ela, porque aí você vê o desespero da pessoa em ter que reatar um relacionamento. Gente, perdão não significa reatar relacionamento, sabe? Porque tem pessoas que realmente não dá para você se relacionar. Tem pessoas, eu atendo gente que a mãe é o diabo na vida dela, ela não precisa do diabo não, gente. A mãe detona, a mãe acaba, a mãe maldiz, a mãe destrói a vida da filha, a vida dos netos, o casamento. Então, se é uma pessoa que não, enquanto essa mãe ou essa pessoa não tiver um encontro com Jesus, não dá para você ter relacionamento ali. Claro que você não vai fechar a porta, não é isso que eu estou querendo dizer, mas vocês estão conseguindo me compreender? Porque as pessoas, elas pensam assim, então se eu liberar perdão, por exemplo, uma amiga que de repente traiu, pisou na bola, e você sabe que ela é falsa, ou que, tipo assim, não dá mais, quebrou, tipo, igual cristal, quebrou. O que você não pode ter é um sentimento ruim contra aquela pessoa. É tipo assim, pensar naquela pessoa já embrulhar o estômago. Não, isso você não pode ter. Lembrar do que ela fez e ferir, e doer na carne. Isso você não pode ter. Se tem esses sentimentos, ou se vem um sentimento de raiva, um incômodo, isso você não pode ter. Então isso você precisa deixar na cruz, ok? Agora, às vezes não vai dar para reatar, e não vai dar para ser como era antes. E aí as pessoas deixam de perdoar porque elas têm medo de ter que reatar porque perdoou. O que é o perdão, gente? Na verdade, o significado da palavra perdão no hebraico é soltar, deixar ir. Então, quando você não perdoa, essas pessoas estão amarradas a você. Imagina a tua mãe que te machucou, que com palavras, que faltou, o teu pai, uma tia, alguém que abusou de você, o teu pastor da antiga igreja, um líder, um chefe, uma colega, uma amiga, está todo mundo amarrado a você. E aí você não sabe por que você está tão cansada, por que você está sobrecarregada, por que você está inclusive com doenças físicas. Porque muitas das doenças que nós temos, coluna, tendinite, bursite, são doenças psicossomáticas. O que é isso? Vai somando as dores, as feridas, as faltas, as dificuldades e vem para o corpo. Então, eu vou aqui falar mais ou menos para vocês um levantamento que eu fiz, um estudo que eu fiz aí durante uns 2 anos. Alguns motivos que a gente tem para perdoar os pais, por exemplo. Pai, figura paterna, homem, ou padrasto, ou tio, ou avô. Rejeição. A minha história, para quem não me conhece, o meu pai, quando a minha mãe engravidou de mim com 16 anos, e ela era uma adolescente órfã, já não tinha ninguém. O meu pai era já um homem maduro, de seus quase 40 anos, e minha mãe uma adolescente. Ele tinha uma condição financeira muito boa, poderia não casar com ela, mas pelo menos assumir a mim e dar uma vida digna. E ele deu dinheiro para ela me tirar, para abortar. Ok. Abandono. Não assumir a paternidade. Falta de proteção e de provisão financeira. O pai que é responsável por isso. Quando a gente não tem a figura paterna em casa, a gente tem essas faltas. Falta de amor. Nunca expressar ou demonstrar carinho. Um pai omisso. Aquele pai que você entra e sai, não dá bom dia, não dá boa tarde, está sempre na televisão com controle remoto. A falta de aprovação, de incentivo. A falta do pai que vai falar: isso aí, minha filha, eu acredito em você, você é inteligente, você é capaz. Falta de proteção, de cuidado, de preocupação. Quantas pessoas eu recebo lá na minha sala de atendimento que falam: o meu pai nunca perguntou para mim se eu estava bem. Ele nunca perguntou se eu fui bem na prova. Eu estava, por exemplo, triste, ele nunca se preocupou em perguntar o porquê que eu estava triste. Descaso.
abusos sexuais, toques indevidos, olhares maliciosos e desrespeitosos. Quantos pais de repente não tiveram o padrasto, o tio, o avô, como eu disse, a figura masculina, que não chegou a tocar em você, mas você, primo, que você percebeu os olhares. Tudo isso nos fere. Por não ter sido amigo, companheiro. Outra coisa muito comum que eu recebo lá, pais que não protegeram as suas filhas de serem abusadas. Que o pai soube, ou o pai desconfiou, o pai não acreditou na filha. Pelo pai não ser presente, não elogiar, não se alegrar com as conquistas, não encorajar, não ajudar quando essa pessoa precisasse. Se fosse criança, fosse adolescente, por não participar da sua vida, por não estar presente em eventos importantes para você, como uma reunião de escola. Tem gente que fala, meu pai nunca foi numa reunião de escola, apresentação, nunca foi numa apresentação da igreja, ou na formatura, ou não estava presente no meu casamento. Eu quero que vocês entendam o seguinte, tipo, quase tudo isso eu havia vivido, de não ter isso. E eu não me dava conta de que eu precisava liberar perdão por causa disso. Então a gente também precisa aprender ao que a gente tem que liberar perdão. Por quê? Porque quando eu entendo qual é a falta, eu vou pedir para que o Senhor cubra aquela falta. Quando eu não entendo, eu fico tendo os comportamentos, como eu escrevo aqui nesse livro, os comportamentos pré-estabelecidos, eu vou viver, porque aquela pessoa não muda, né? Você é contra Jesus, está ali, está na igreja, recebeu uma ajuda, por que ela não muda? Por causa desses comportamentos que precisam ser desconstruídos. Também por pais que não têm paciência em ensinar os filhos a ler, a escrever. Ah, não aguento isso, já passou da minha época. Ou então, pede ajuda pro Espírito Santo, gente. Pede ajuda pro Espírito Santo, ele vem e dá assim, de vez em quando, umas sacadas bem legais. Pelas duras palavras, pela falta de confiança. Você vai falar um negócio que você falou pro teu pai. Eu quero aqui, gente, porque no final eu vou fazer 2 apelos. Eu quero que vocês pensem como vítimas e também como vocês fazendo com seus filhos. Porque muitas coisas eu havia recebido ou não recebido, mas eu também estava repetindo com as minhas filhas. Então aqui é um tempo de reflexão, para a gente perdoar os nossos pais, mas também para a gente cancelar e reformular daqui para frente como será com os nossos filhos. Pais que acusam, que xingam, de tudo quanto é nome. Sempre peço para fazer uma listinha, aquelas listas quilométricas que vem. Pais que cobram demais, que exigem demais. Nunca tá bom, sabe? Nunca tá bom. Você faz. Mas podia ser melhor. Tirei 9, mas podia ter tirado 10. Isso é muito comum. Outro dia eu vi isso lá na escola da minha filha. A menina foi lá, mãe, tirei 10 em inglês. Ela, até que enfim, né, minha filha? Gente, a gente tem que... parabéns, que legal. Outra coisa, imposições. Quantos de nós temos profissões hoje que não escolhemos, que os nossos pais impuseram? Ou nós estamos fazendo isso com os nossos filhos? Não pode. Por ser intolerante, estúpido, por não reconhecer o erro e nunca pedir perdão. Isso é muito comum dos homens. É muito difícil o homem reconhecer o seu erro. Então a gente fica lá. Mesmo que depois o clima melhore, a situação um pouco melhore, mas o pai nunca sentou com você e nunca te pediu perdão pelo que ele fez. Isso também fere a gente. Mãe, rejeição, na gestação ou em qualquer momento da vida. Muitas mães falam que a criança veio na hora errada. Palavrinha, sabe que você está ali conversando? Ah, essa aqui veio na hora errada, foi um acidente, escorregou. Não pode falar essas coisas. Veio para atrapalhar a melhor fase da minha vida. Tive que largar minha carreira, meus sonhos. Que o nascimento dessa criança não foi planejado, não foi projetado. Que a criança foi um peso e é um peso. Que só casou com o pai porque estava grávida. Parece coisa, sabe, umas frases assim que passa, gente. E lá, as pessoas trazem cada coisa que eu falo. E aí o Espírito Santo fala assim, aqui. Porque trabalhar com isso, gente, não tem padrão, sabe? Você não pode chegar lá, vamos fazer um processo de cura, ok? Você não pode chegar lá e falar assim, batidinho. Vamos fazer essa oração de renúncia aqui, essa oração daqui. Não é assim que funciona. Tem um ponto específico que o Espírito Santo fala, é aqui. E às vezes é nessas frases assim que pode passar despercebido, que a pessoa fala. Um dia uma menina disse assim, porque toda vez que eu ia na locadora, quando existia locadora ainda, que eu ia escolher um filme, o meu pai olhava para mim e falava, você sempre tem que escolher o mais caro. A menina trouxe isso na terapia, isso.
Pode parecer pra gente, ai, nada. Era a dor dela, porque o pai estava querendo dizer que ela se sentia como? Na questão, gente, não é o que o pai fala ou deixa de falar, a questão é o que gera na criança, como a criança se sente. Aquela criança se sentia o quê? Um peso. Eu dou despesa para o meu pai, eu poderia escolher o menor e aí ele teria mais dinheiro, eu acabo escolhendo o mais caro e eu acabo prejudicando o meu pai. Olha o peso que essa pessoa sentia por causa de uma fala do pai. Algumas mães chegam a dizer que os filhos são fruto de estupro. Algumas culpam a criança por ser infeliz. Olha, é por causa de você que eu não fui para frente. Eu sou infeliz, eu larguei tudo por sua causa. Abandono também é muito comum. Mães que deixam as crianças na escola e esquecem de pegar. Gente, pode parecer assim, passou lá. Tem criança que fica 1 hora, 2 horas e a tia da escola está lá esperando. Isso ela nunca vai esquecer. Isso vai marcar a vida dela, ela se sente abandonada. Deixar na casa de alguém também e não avisar nada para a criança, sabe? Aconteceu muito comigo. A minha mãe, ela conhecia, por causa dessa falta de estrutura que ela tinha, ela conhecia alguém e alguém oferecia ajuda para ela para ficar comigo e ela largava eu lá. Eu não lembro da minha mãe nunca sentar comigo para falar, olha, filha, você vai ficar aqui, essa é a tia tal, o tio tal, por um período, eu não sei como que vai ser. Nunca. E isso fez falta, porque eu achava assim, cadê minha mãe? Sumiu, desapareceu e nem tinha celular, WhatsApp, internet, tinha nada disso. Então ela sumia por meses, às vezes passava mais de 1 ano sem eu saber onde minha mãe estava. Pais separados que abandonam os filhos por preferirem um outro companheiro. Pais que saem para balada, deixam os filhos. Eu sei que não acontece hoje aqui, mas talvez você seja vítima disso, talvez você tenha passado por isso. Maus tratos, exploração, insultos, palavras de maldição, falta de provisão também da mãe, de alimento. A mãe, se vira, pega aí, mulher miojo, fala um miojo, todo dia. Falta de cuidado com a casa, sabe? Falta de ir lá acordar a criança com um beijinho já. Levanta, menina, levanta, vamos pra escola que a vida não é fácil, vai. Gente, Provérbios vai dizer assim que a bênção é recebida com gritos, né? Alguma coisa assim. Gente, um beijinho. De vez em quando minha filha mais nova, ela tem um privilégio, 11 anos a menina. Eu troco ela de manhã dormindo ainda assim. Minha filha, aproveita. Aí na hora que eu pego os pés dela, eu beijo e eu falo que esses pés possam pisar os lugares que o Senhor preparou para você. Gente, eu jamais saberia fazer isso se o pai não tivesse me ensinado como ser mãe. Foi o amor dele, porque eu não recebi nada disso. Então a gente dá o que a gente recebe. E eu não tinha recebido nada, então eu não sabia dar. Então eu precisei receber o amor do pai para me curar, para curar essas minhas faltas. Ainda continua curando, porque foram muitas faltas e as sequelas foram muito profundas. Então também leva-se um tempo para a gente ir recuperando toda essa autoestima e aprender isso. Abusos emocionais, verbais e físicos, ameaças, castigos exagerados, violência física, acusações, gritos, xingamentos, humilhações, bater, gritar, expor o filho no meio de parentes e amigos. Muito, isso é muito comum. Essas reclamações são muito comuns. Puxar cabelo, beliscar na frente dos outros, castigo do silêncio. Quantas mães fizeram isso? Talvez faça. A mãe fica com raiva do filho ou da filha, vira a cara, fica dias sem falar com o filho pergunta, você finge que não ouve. Minha mãe fazia isso comigo, gente. Rejeição, abandono, descaso, quer dizer, aí né? Você acha assim, só estou dando um gelo para aprender. Quando Deus der um gelo para você aprender, você vai gostar? Não, né? Porque Deus não faz dessa forma. E às vezes a gente acha que Deus faz assim, sabe por quê? Porque a gente tem a mania de ler a vida, e ler tudo, e ler Deus, e ler a igreja, e ler tudo na vida, a respeito de como a gente vê. Então às vezes a gente vê Deus como a gente é, como a gente faria, e Deus ele não é dessa forma. Ainda bem, né? Graças a Deus, graças a Ele, né? Por não nos defender também, por não nos consolar num período da vida em que o filho mais precisou, como abusos.
também por não estar do lado. Por exemplo, quando eu fui vítima de abuso sexual desde os meus 5 anos de idade até quase eu casar. Mas o que mais marcou a minha vida foi o marido da minha mãe. E eu tinha em torno de uns 12 para 13 anos, isso já acontecia já há uns 2 anos. E quando houve a revelação do que ali estava acontecendo, a minha mãe, ela continuou com ele. A minha mãe, ela jogou para mim a responsabilidade, você que vai decidir o que eu vou fazer. E aí a gente fala, mas está escrito na Bíblia que tem que perdoar. Mas isso não é perdão, é aquilo que eu falei. Como que você vai perdoar, mas continuar ali na zona de perigo, correndo o risco ainda de viver de novo? Por fazer o filho se sentir um peso, por cobrar demais, exigir demais, mesma coisa do pai também, por ser ingrata. Mães, peçam por favor, falam obrigado. Lá em casa é assim, e não era. Eu estou falando de coisas que eu sempre fui, eu estou falando de coisas que eu mudei, dá para mudar, dá para melhorar. Filha, por favor, você pode pegar aquilo para mim? Muito obrigada. Filha, por favor, você pode estender roupa para mim? Muito obrigada. Avalie o que você vai dar, também não vai sair socando tudo na criança ou no adolescente. Tudo tem que ter um equilíbrio, quem vai dando esse equilíbrio é o Espírito Santo. Sempre encontrar defeito no filho. Ou vai falar do cabelo, ou você vai falar de alguma coisa que o filho faz errado, ou fala errado. A gente está sempre buscando um defeito, uma crítica. Crítica, gente, na realidade, a pessoa que critica demais, essa resposta comportamental, o que é isso? É porque lá no fundo a gente se sente inferior a todo mundo. E aí quando a gente critica o outro, de alguma forma a gente está falando pra gente mesmo, eu sou melhor do que ela, eu não faria assim. Então a gente tem comportamentos sem nem saber o porquê que esses comportamentos estão lá. Por isso que é importante a gente se conhecer. Tá cansativo? Já estou terminando. Vou dar umas puladas aqui. Colocar tudo e todos antes do filho e principalmente ministério. Seu primeiro ministério é a sua família. Quando eu falo ministério, eu quero incluir igreja também, porque às vezes você não tem um ministério na igreja, mas você vem na igreja segunda a sexta e às vezes é um dia importante para o teu filho. Avalia, tá? Avalia. Mostre para o teu filho. Sabe o que eu falo para as minhas filhas? Hoje elas sabem, Deus, há 5 anos atrás, quando ele começou esse processo na minha vida, ele disse, você vai ser uma pessoa muito procurada. E lá atrás, né, que eu ainda era toda rejeitada, eu, vou ser procurada, nossa, ai meu Deus. Aí quando chega o negócio, 200 WhatsApp por dia, me ajuda, pelo amor de Deus, ora por mim. Aí eu, meu Deus do céu, eu não sabia que ia ser desse jeito, não sabia, não imaginei. Você fica achando que uma coisa vai ser boa, na verdade aquilo. Só que lá atrás também, quando Deus dava visão de futuro para o ministério, ele dizia assim, usava profetas, usava tudo que vocês podem imaginar. Primeiro lugar, a sua família, nunca se esqueça. Por quê? Porque Deus conhece meu coração, Ele sabe que eu me jogo mesmo. Eu já atendi, eu já fiz a loucura de atender pessoas das 8 da noite às 2 da manhã. Uma pessoa. Então eu fico mesmo. Até a pessoa entender. Você entendeu o amor de Deus, por favor, você está entendendo? Mas não é também a quantidade de tempo que você vai ficar que vai fazer com que ela mude, é ela querer. E hoje, o que eu falo? Deus me ensinou a trabalhar a minha agenda de uma forma que eu sempre coloco a minha família em primeiro lugar. E eu sempre falo para as minhas filhas, principalmente a minha filha adolescente, tem 17 anos. A hora que você quiser, eu paro a minha agenda por você. Eu cancelo o que for, porque mais importante para mim é o que você está sentindo, é o que você está querendo. Então, quando você coloca essa segurança no teu filho, ele não vai se sentir menosprezado ou largado por causa do emprego, ou por causa do trabalho, ou por causa do ministério, ou pelo que quer que seja, ok? Mães, cuidado com o WhatsApp, mães. Sabe, tá ficando muito no WhatsApp. Eu amo a Helena Tanuri, né? E aí essa história da Helena mexeu demais comigo no 4º Congresso Diante do Trono, onde eu estava lá. E ela estava lá com aquele jeito todo engraçado dela, super divertido, e ela falando assim, então, a mãe lá tá no fogão, lá mexendo na panela lá, e a criança tá falando lá com a mãe, nossa, né filho, que legal, vamos trazer eles pro WhatsApp hoje, né, que quando a Helena falou já faz alguns anos, né, não era essa febre tanto de WhatsApp, a mãe tá lá no WhatsApp, e a criança tá lá falando, você, filho, nossa, puxa, que legal, né, aí daqui a pouco a criança falou assim, legal mãe, a mãe do menino morreu. Quando ela falou aquilo, gente, acho que de todo aquele congresso, o Espírito Santo pegou aquilo e falou assim, toma essa.
Porque eu não fazia no WhatsApp, que ainda não era febre do WhatsApp, mas eu fazia muito, que eu sempre fui muito de fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então eu tava lá fazendo uma coisa de casa, fazendo outra, e eu, filha, nossa, que legal, tá? Mas não tava nem prestando atenção. Aí, quando eu ouvi aquilo, eu falei, Senhor, me perdoa. Primeiro houve o arrependimento da minha parte, eu entender que eu estava sendo displicente com a minha filha, e aí agora eu paro e falo, peraí, se eu realmente estou numa coisa que ela chegou no caminho que eu já estou fazendo, filha, espera só um minutinho, eu estou terminando. Se não, peraí, o que? E aí eu abaixo, tá. Peraí, agora eu estou entendendo. Então a gente tem que começar a prestar atenção em como a gente se comporta também com os nossos filhos. Por decisões erradas, egoístas, que muitas vezes as mães e pais tomam, por exemplo, mudança de cidade, sem avisar os filhos, sem se preocupar se está na escola, se vai perder os amigos, sem comunicar, coisas que os pais fizeram conosco, sem nos comunicar, coisa que nós fazemos para os nossos filhos, sem nos comunicarmos com ele, descontar raiva, problema em cima da gente, por ser autoritária, intransigente, dominadora, controladora, manipuladora, religiosa. Vai para a igreja! Vai para a igreja, pega a Bíblia e põe a roupa de ir para a igreja. Vai com essa roupa para a igreja, menina? Não, tem que pôr aquela saia. Gente, depois não sabe que o adolescente cresce e quer vir para a igreja. É com amor que a gente tem que apresentar. A gente tem que apresentar Deus como um pai amoroso. E outra coisa, comparar os filhos com os outros. Porque o teu primo, né? E a sua amiga, tirou quanto? Eu fazia muito isso, gente. Fazia, o Espírito Santo me pegou de jeito também, mudei. Eu fazia muito, minha filha chegava, mãe, hoje não fui muito bem na prova, acho que tirei um 7, sei lá. E a fulana tirou quanto? Mas, o que tem a ver o que a fulana tirou? Eu queria comparar. Sabe, para dizer assim, tudo bem, então, foi ruim mesmo, hein? Não compare, filho de pastor. O filho do pastor, ele é assim, o filho lá de não sei quem é assim. Não compare os seus filhos com os filhos de outras pessoas. E também não compare a sua história de vida com a do teu filho. Porque no meu tempo eu tinha que trabalhar, com 12 anos de idade, estava ralando. Você fica aí deitadão, aí no sofá o dia inteiro, que parece que o sofá te engoliu, você já está praticamente ficando da cor do sofá, com esse celular na mão. É de estratégia. Aí que tá. Você reclama do teu filho que fica no celular, mas você vai ter tempo para suprir o tempo que ele não estiver no celular? Você vai demandar tempo com ele, ler uma história, conversar, bater um papo, sair para uma praça, ver flores ou o que quer que seja, ensinar sobre a vida, contar sobre sua história, ensinar a lição, vai? Você quer que ele largue o celular para ficar fazendo olhando para a parede? Então a gente exige, sem a gente também estar pronto para a gente alinhar e acertar aquelas coisas. Irmãos, rejeição, abandono, humilhação, aquelas brincadeiras de falar, te achei na lata do lixo, tem inveja, ciúmes, também abusos sexuais que acontecem também. E para encerrar, cônjuge, perdão também para o cônjuge, rejeição, principalmente para as mulheres, o homem quando fala que não ama, né? Mas já falei, quando casei, para que falar de novo? É preciso, gente, os homens que estão aqui precisam. E a gente também, mulheres, né? Precisamos falar para eles também. A gente às vezes só quer também, sabe? Meu marido não faz isso. Eu era assim, meu marido não faz isso, meu marido faz aquilo, meu marido isso, meu marido aquilo. Mas eu também não estava fazendo nada por ele, ou para mudar alguma situação. Situações como talvez abandono na sua gestação, ou você é fruto de que teu pai tenha abandonado tua mãe na gestação e você carrega isso. Separação, desprezo, descaso, humilhação, também o seu marido expor suas falhas, ou você expor do seu marido na frente de outras pessoas. Falta de amor, carinho, toque, elogio, presença, por nunca se preocupar com você. E aí a gente que é mulher, né, às vezes está naqueles dias, TPM, tá tão assim sensível, e é o dia que os maridos estão mais Shrek. Parece que é o oposto. O dia que você precisa de um beijo, um carinho, um colinho, é os dias que eles estão mais bons, né? Casa é assim. E aí você fica assim, tipo, ele não me entende. Não me entende. Não. Só o papai vai te entender, tá? Por isso que o Senhor, Ele está disposto a te receber. E tem 4 passos que eu aprendi a respeito do perdão. Principalmente no casamento, isso a gente tem que usar assim, por um período. Às vezes eu uso umas 3, 4 vezes em casa, por dia. Outros períodos as coisas ficam um pouco mais assim, né?
A gente brinca assim que a gente queria ter casado com o príncipe encantado, mas daí casou com o cavalo do príncipe, né? Não tem jeito. Deus me entendeu, mandou o cavalo, né? Mas tudo bem. É brincadeira, gente. Meu amor, ele é uma bênção, ele sabe que a gente faz essas brincadeiras e ele mesmo fala, né? As meninas falam, ih, mudou o plug. Porque ele tá bem, tá ótimo, daqui a pouco mudou a chavinha. Mudou. Então vamos respeitar, vamos ficar. E detalhe, eu aprendi isso também. Eu aprendi que nem tudo tem a ver comigo. Ele não está bem por um motivo, uma preocupação. O homem tem muitas preocupações, principalmente financeiras e tudo mais. Aí tudo a gente quer também que seja com relação a gente. Não. Então deixa a pessoa no cantinho, sabe? Deixa, vai orar para o Espírito Santo acalmar, né? Aqui eu conto umas histórias, gente. Aqui vocês vão conhecer meu marido de boa, assim. Mas se não fosse ele, eu não estaria onde eu estou, entendeu? E é bom porque as pessoas falam às vezes, não, mas porque a gente, o seu marido é isso, seu marido é aquilo. Não, eu também tenho, gente, dias difíceis. Então o que eu aprendi? Primeiro, eu vou me trancar no quarto, intimidade com Deus, eu vou contar tudo para Ele. Tudo. Então você pode falar mal do seu marido para Deus, pode. Para Deus você pode. Ai, por que isso, por que aquilo? Fala, vomita. Não vai falar no WhatsApp. Não vai falar com sua amiga. E não vai falar com sua mãe. Principalmente. Porque daí a sua mãe depois vai ficar com raiva do seu marido. Ou sua amiga. Vai falar para Deus. Segundo passo, libera perdão. Estou falando marido, mas isso se encaixa para todos os relacionamentos. Libera perdão. Porque o perdão é uma decisão, ele não é um sentimento. Eu decido liberar perdão. Terceiro passo, eu abençoo essa pessoa. Abençoe essa pessoa. E quarto passo, tão importante quanto todos esses, que muda a sua forma de ver. Senhor, me dá a sua ótica. Eu sempre peço o óculos de Jesus. E sabe como eu saio dali? Porque quando acontece um negócio, né, gente, parece que aquela pessoa é tudo aquilo. Nossa, eu saio dali pensando no homem maravilhoso que meu marido é, no homem capaz de caráter, competente, bom pai, bom marido, que se puder põe tapete vermelho para mim. Deus me faz ver, ele tem 90% de coisas boas e 10% de coisas ruins, como eu também tenho. Só que na hora da situação, aquelas 10, você põe a lupa nela, parece que ela é 100. E quando você sai desse processo com Deus, você sai com o seu coração limpo. Amém, queridas? É muito mais coisa, não tenho tempo. No livro está tudo descrito, esse capítulo, e eu quero encerrar orando com vocês. E eu gostaria que vocês fechassem os seus olhos nesse momento. E eu gostaria que vocês refletissem agora sobre a sua condição como vítima, de talvez ter experimentado um pouco dessas coisas que eu disse. Meu pai realmente me abandonou, me feriu, ou meu padrasto abusou de mim, ou aconteceu isso ou aquilo, ou a minha mãe nunca falou palavras de afirmação, dizia que eu era feia, enfim, a gente ouve de tudo. E também, se você... Amizade, sabe? Também amigas que te traíram, que te enganaram, que roubaram talvez emprego de você. Tantas outras coisas que possam ter acontecido na sua vida, que você está lá ainda presa nessa situação. Hoje é dia de você deixar essas feridas, esses lixos emocionais, porque, gente, isso é lixo emocional. E aí eu quero que você grave uma analogia aí na sua mente, tá? Quando o caminhão de lixo ele passa na rua para pegar o lixo da sua casa, ele não entra dentro da sua casa e ele vai tirando o lixo lá do banheiro, da cozinha, amarrando e levando para o caminhão. Ele pega o lixo que já está na rua, que você colocou na rua. Então coloque os seus lixos para fora hoje. E a partir de hoje, você vai usar uma outra analogia, que as suas emoções estão lá no teu coração, ok? E que existe uma porta no teu coração para entrar e acessar as suas emoções. E a chave que abre essa porta, ela está para o lado de dentro, ou seja, só você tem acesso. Aí, porque vai acontecer, gente, depois do que eu passei, continuaram vindo pessoas me machucando, me feriram, me enganando, roubando coisas, projetos, enfim. Mas aí o que você vai fazer? Quando vier a mágoa, a ferida, a decepção, a chateação, você batendo na porta do teu coração, querendo te ferir, você vai olhar no olhinho mágico. Lembra daquelas portas que tem um olhinho mágico? Então você está vendo lá que o negócio não é legal? Não abre a porta. Não abre a porta para o lixo entrar. Eu pedi por uma canção, eu acho que eu trouxe uma cançãozinha, posso?
Enquanto essa canção toca, por gentileza, se tocar, eu gostaria que você, se você quiser vir à frente, pode vir bem rapidamente, vai ser mesmo, a gente tem aqui pouquinhos minutos, se quiser ficar aí também fica. Mas que você decida hoje, apesar das feridas, das dores, das marcas, você ser um instrumento de cura na vida de outras pessoas, porque eu também, se eu não tivesse passado o que eu passei, jamais eu poderia hoje ter propriedade para ajudar outras pessoas. Então, pega o que você viveu, deixa aqui o lixo e sai daqui como José, entendendo que foi por um propósito. E também pode vir aqui, se quiser, para cancelar as palavras que você falou. Ai, puxa vida, olha, eu falei para os meus filhos coisas que você está falando aí. Cancela e pede para o Espírito Santo te ajudar a restaurar, porque comigo foi assim.